Boa noite a todos. Nós iremos hoje falar sobre o ambiente organizacional. Lembrando que o ambiente de uma empresa é um conjunto de todos os fatores que é dentro de um limite específico que se possa conceber como tendo alguma influência sobre a operação do sistema, a qual corresponde o foco de estudo. Lembre que uma empresa ela tem o seu ambiente interno, mas ela se reporta a um ambiente externo, tanto setorial como macro. O ambiente externo é caracterizado pelos elementos que a empresa controla, que ela tem a capacidade de intervir. Já o ambiente externo, uma das grandes características é que os elementos que o compõem, a empresa não tem controle. Dentro da análise do ambiente externo e interno, podemos falar que essa análise é um processo de monitoramento do ambiente organizacional para identificar as oportunidades e as ameaças, os riscos atuais e futuros, que podem vir influenciar a capacidade das empresas de agir, de atingir suas metas. Ora, falar em análise seria muito pontual. Hoje as empresas são obrigadas a fazer monitoramento constante dos ambientes, porque esse ambiente, principalmente o ambiente externo, ele é mutável. O nível de competição é muito alto e as empresas têm que estar analisando, monitorando esse ambiente externo para que ela possa tomar as devidas precauções. Observem que ela tem que observar quais são as ameaças, quais são as tendências, quais são as oportunidades, qual o cenário atual. Então tem que ser um monitoramento constante. Nesse contexto, o ambiente organizacional é um conjunto de todos os fatores, tanto do ambiente interno como do ambiente externo, que podem influenciar o progresso obtido por meio da natureza dos objetivos. Isso eu já falei. O propósito é avaliar o ambiente organizacional para que o administrador possa reagir adequadamente e intensificar o sucesso da empresa. Ora, se a empresa consegue ter informações mais claras, informações rápidas, também poderá tomar decisões rápidas para reagir adequadamente tanto às ameaças como às oportunidades que o ambiente externo proporciona. O monitoramento do ambiente realiza-se com o objetivo de perceber os primeiros sinais de mudança nos fatores que vão influenciar a empresa. O gestor moderno hoje é aquele cara que tem a capacidade ter a capacidade de perceber quais são os primeiros sinais, tanto das oportunidades, né, como das ameaças, ou seja, das mudanças que ocorrem no ambiente, para que ele possa vir tomar decisões e antecipar as ameaças e também as oportunidades. As empresas fazem uso de redes informais, contato com administradores de outras organizações, relatórios e estatísticas públicas por fontes oficiais, revista de negócios, banco de dados, entre outros. Todas essas fontes, a empresa é importante que ela busque para que ela possa ter informações, transformar essas informações em conhecimento e aí tomar decisões mais acertadas. Aqui tem uma mandala que nós vamos observar assim: você tem um ambiente interno da empresa, esse ambiente tem marketing, financeiro, pessoal, logística, etc. Ela se reporta a um ambiente externo, que é formado pelo ambiente operacional e ambiente geral. Lembrando que o ambiente operacional ele pode ser chamado de setorial. É aquele ambiente que a empresa está inserido. Uma empresa que trabalha com educação está no setor educacional. Uma empresa que trabalha com farmácia no setor farmacêutico. E assim por diante. Esse setor, a empresa tem que fazer monitoramento constante para que ela possa tomar decisões rápidas. Já o ambiente geral, ele atinge todas as empresas, independente do setor que elas se encontrem. Por exemplo, num ambiente setorial, uma empresa pode tranquilamente analisar o seu concorrente, né, e ver o que ele está fazendo. Então, esse concorrente ele só vai influenciar nas empresas daquele setor. Mas, por exemplo, o aumento do salário mínimo, que atinge todas as empresas. Então, nesse caso, que ele atinge todas as empresas, ele está no ambiente geral e o salário mínimo passa a ser mínimo para todos os setores, para as empresas de todos os setores. Vamos agora analisar algumas variáveis ambientais que devem ser analisadas, devem ser investigadas. Características organizacionais. Qual é a participação do mercado da minha empresa? Qual a qualidade dos produtos
que eu estou entregando ao meu cliente, o meu fluxo de caixa, investimento de capital bruto. Já na estrutura industrial, taxa de mudança tecnológica em produtos ou processos, qual é o grau de diferenciação do meu produto, qual a estrutura de preço e custo da indústria e como eu lido com a questão da economia de escala. Já no comportamento do mercado e do consumidor, é importante se analisar o segmento do mercado, o tamanho do mercado, o desenvolvimento de novos mercados, a lealdade do comprador, cliente, consumidor. Já o fornecedor, eu tenho que analisar as principais mudanças na disponibilidade da mão de obra. Nós sabemos que toda empresa tem um padrão de qualidade. E para que esse padrão seja alcançado, há uma necessidade que a matéria-prima chegue na empresa de acordo com aquele padrão pré-estabelecido. Outras variáveis seria social, econômico e político. Qual a tendência do PMB? Né? Qual a tendência do PIB? O PMB, lembre-se que o PIB é a soma de todos os produtos e serviços produzidos e vendidos dentro do Brasil. E o PNB é a soma de todos os produtos e serviços produzidos dentro do Brasil e fora do Brasil por empresas brasileiras. Qual que é a taxa de juros? Quanto custa esse dinheiro para a empresa investir, pegar emprestado? Quanto ela necessita de capital para empréstimo? Então é importante que ela saiba a taxa de juros. Qual a disponibilidade de energia naquele setor que ela está operando? O governo, qual é a tendência do governo? Qual é a ideologia? É um governo mais de esquerda, é um governo mais de direita? É um governo mais liberal, um governo mais centralizador? Tem que analisar todos esses fatos. Aqui, só para facilitar, nós temos novos entrantes, são as 5 forças de porta, né? O poder de barganha do fornecedor, o poder de barganha do comprador, risco de produtos e serviços substitutos, né? A rivalidade entre as empresas. Isso aqui eu tenho que fazer essa análise de todos esses pontos para que eu veja como está a minha empresa, né? Como está o mercado, para que eu possa tomar uma decisão mais acertada. Aspecto do componente externo que afeta o ambiente organizacional. Ambiente legal, tradição legal, eficiência do sistema legal, tratados com nações estrangeiras, leis e marcas de patente, leis que afetam empresas comerciais. Todos esses aspectos, eles têm que ser bem analisados para que a empresa possa possa competir numa condição de vantagem competitiva de mercado. Outro ponto é o econômico, nível de desenvolvimento econômico do país, da população. Qual é a população? Já falei do produto interno bruto, a renda per capita do país, qual é? O nível de instrução dos nossos consumidores, quais são os recursos naturais, que clima onde eu estou atuando, como esse clima pode interferir na minha organização ou não, tem que ser tudo isso analisado. No ambiente ainda econômico, a natureza da concorrência, políticas de câmbio, inflação, sistema tributário, taxa de juros, níveis salariais, associações de blocos econômicos como Mercosul, ALCO, União Europeia, etc. Todos esses fatores são fundamentais para que a empresa possa atuar de forma, repito, competitiva. Ambiente político, forma de governo, ideologia política, estabilidade do governo, força dos partidos e grupos políticos, se existe agitação social, disputas políticas, atitude governamental favorável à empresa estrangeira, isso poderia causar um problema à empresa nacional, porque se não houver uma barreira, as empresas poderão competir com preços muito mais baixos do que o que nós produzimos. Política externa do país e terrorismo, que graças a Deus o nosso país não tem. Aspecto cultural, costume, normas, valores e crenças. Lembrem-se que quando eu vou atuar no mercado, eu tenho que me adaptar aos costumes, às normas, os valores e crenças daquela sociedade. Qual que é o idioma? Quais os idiomas que eu vou me reportar em termos de empresa se eu for trabalhar no mercado externo? Quais são as atitudes, a motivação, as instituições sociais, símbolo de posição, crença religiosa? Tudo isso é importante. Se eu estou trabalhando, por exemplo, num país altamente católico, eu tenho que observar a crença de cada um, respeitando cada um. Você imagina, num país como a Índia, que eles não comem carne de gado, não faz sentido eu trabalhar com um produto que envolva essa proteína animal. Boa noite a todos.